Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do Instagram. Estou aqui novamente fazendo essa transmissão simultânea. Vamos ver se hoje também vai dar certo. Boa noite a todos que estão entrando. Mara, José, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Pessoal ali no Facebook também, obrigado pela presença. Hoje vamos falar de culpa materna. Vou fixar aqui nos comentários para quem for entrando depois saber do que a gente está falando. Só um momentinho. Então, para todos que vão chegando e ainda não me conhecem, eu sou Manuela Huber, sou psicóloga, trabalho focada na infância, porque a partir desses 10 anos, que eu trabalho com a psicologia, eu percebi o quanto a infância ainda está em nós, sempre está em nós, e o quanto ela é importante. Então, eu decidi trabalhar nessa parte tão importante da nossa vida, e que fica conosco para sempre, As questões vividas na infância continuam com a gente. Então, hoje vamos falar de culpa materna. Por que é que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque isso é algo que não só nos atendimentos eu vejo muito, As mães relatam muito isso nos atendimentos de orientação. Nos atendimentos de mulheres que não está relacionado aos filhos, que é atendimento para elas falam demais sobre os filhos, e sobre a culpa que sentem. Aqui na internet mesmo, a gente vê muitos vídeos, muitos GIFs, memes, muitas coisas relacionadas à culpa. E aonde eu percebo essa culpa, Karen, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Onde eu percebo essa culpa? Aqui na internet a gente percebe muito, por exemplo, naqueles gifs de que quer fugir de casa, que quer fugir dos filhos, As mulheres acreditam muito que quando elas se sentem cansadas, isso está errado. Quando elas querem um tempo para elas, isso está errado. Nos atendimentos eu percebo muito isso, Algumas mulheres, inclusive, elas estão em atendimento, percebem, como psicóloga, comigo, percebem que o filho precisa de atendimento e aí elas querem desistir do próprio atendimento para que a criança faça atendimento. Então, isso é algo muito sério, Abrir mão, inclusive, de cuidar de si para cuidar do filho, porque acredita que o filho necessita mais do que ela, Não entende essa relação de que estar bem também influencia em como o filho vai estar. E isso sempre é algo que fica muito marcado e que é algo que eu preciso trabalhar muito nos atendimentos com as mulheres, essa questão da culpa, de se, por exemplo, mulheres que trabalham fora se sentem culpadas por trabalhar fora e ficar pouco com os filhos. Mulheres que são donas de casa ou que trabalham de casa, Hoje tem bastante o home office, Elas se sentem muito culpadas porque elas, se estressam com os filhos, porque elas cansam dos filhos. E aí de vez em quando quer um momento só seu. Existe até, agora me lembrei, existe algumas piadinhas da mulher fingindo que tá dormindo para o homem ir pegar a criança, no meio da noite, para ela poder continuar dormindo, para ela continuar descansando. Tem outra também que eu me lembrei, que é a questão de... Até esses dias eu vi um vídeo sobre isso, Alguém gravou esses vídeos curtinhos, A mulher tava dormindo no banheiro, fingindo assim que ela tava fazendo as necessidades para poder dormir um pouco no banheiro, para que não incomodassem elas. E isso demonstra muito, o quanto as mulheres estão cansadas e o quanto é difícil descansar, o quanto é difícil, inclusive por essa questão da culpa, por acreditar que tem que
tá sempre dando conta da criança. E isso não é algo que tiraram das suas próprias cabeças, né? Isso é algo reforçado, é algo que nós aprendemos, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma criança chorando, fazendo uma birra, né? As explosões emocionais. A gente... Guilherme, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Quando a gente vê uma criança, por exemplo, né, fazendo algo que não devia, a gente normalmente pensa e às vezes até diz, né, cadê a mãe dessa criança? Isso é algo ainda muito presente, né? Que a mãe deveria estar fazendo algo para que essa criança não estivesse chorando. Como se, né, a criança pudesse não estar chorando, né? Como se pudesse sempre evitar isso, como se a mãe tem esse dever, né? Eu acho que é até essa obrigação, acho que é mais como uma obrigação, né? De fazer a criança estar bem. E eu vejo muito isso nos atendimentos, inclusive com questões que estão fora do alcance, né? Questões como dificuldades de aprendizagem, dificuldades de fala, né? É algo que é da criança e que às vezes pode ser até orgânico, né? Pode ter uma dificuldade no aparelho da fala mesmo, ou uma dificuldade neurológica para a criança não estar conseguindo aprender. E as mulheres chegam num sofrimento muito grande ao consultório de que os filhos não estão aprendendo, como se isso fosse uma responsabilidade delas, né? E essa é a primeira dica, assim, já no início que eu queria dar, né? Olhe bem para isso, olhe para a sua culpa e perceba se ela não está relacionada a essa responsabilidade. Porque o filho é nossa responsabilidade, mas tudo o que ele faz, não. Tudo o que ele sente, não. O filho é responsabilidade nos cuidados, né? Na saúde, né? Nas condições físicas dele, né? Mas, conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo os desejos dela, ela vai tendo as necessidades que são dela, os comportamentos que são dela. Nós já podemos ver isso em bebês, né? Em crianças muito novas ali. A partir dos 6, 8 meses que a criança está se relacionando mais com o mundo, a gente já percebe isso. Já percebe que a criança começa a saber o que ela quer de alguma maneira e a comunicar isso ao mundo. Então, não é mais tudo responsabilidade da mãe. E é importante as mulheres pensarem sobre isso, né? Se questionarem sobre isso, porque não dá espaço para o bebê, né? Se eu acho que eu sou responsável por tudo que ele faz e o que ele sente, né? Todos os comportamentos dele, eu não deixo espaço para que a criança tenha os comportamentos dela. Oi, Miriam, seja bem-vinda. Então, é muito importante pensar sobre o que de fato eu tenho responsabilidade com relação ao meu filho. Essa é a primeira dica, né? Que nós não somos responsáveis por tudo que a criança faz e sente. Ela também é responsável por ela. Não é só quando nós nos tornamos adolescentes, quando nós nos tornamos adultos, que nós nos tornamos responsáveis pelo que nós sentimos, pelo que nós desejamos. Uma criança já sabe o que deseja, o que quer, de alguma maneira, de uma maneira bem mais imatura, porque conforme nós vamos crescendo, isso vai amadurecendo, nós vamos compreendendo melhor, mas ela já sabe. Tem bebês muito pequenos que a gente percebe isso, né? Que eles sabem o que eles querem, porque eles são mais ativos, né? Tem outros que são mais calmos. Então, é muito importante perceber para dar espaço para a criança nessa relação. Porque o que eu percebo muito é que mães que se sentem culpadas por tudo, elas não conseguem dar espaço para o outro nessa relação.
né? Dar espaço para a criança, dar espaço para que a criança se perceba, para que ela se expresse. E nós não somos responsáveis por tudo, né? Os pais, a mãe, ela tem um papel de orientação e não de responsabilidade de tudo. E eu percebo muito que a culpa está intimamente ligada a essa responsabilidade. Acreditar que a mãe é responsável por tudo que o bebê faz ou deixa de fazer. O bebê e a criança, né? Adolescente também, né? Às vezes até filhos de adultos a gente acha que as mães têm que ser responsáveis. Mas elas não são responsáveis por tudo. Então, a primeira dica é pensar sobre isso. A segunda dica, a terceira ainda não. A segunda dica, que eu já andei falando um pouquinho por aqui, mas que ela tem uma relação muito direta com a culpa, é a questão do se anular. Então, a segunda dica é não se anule. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando o bebê nasce, inclusive biologicamente, os hormônios da mulher, eles estão todos voltados para o bebê. Então, o nosso corpo é programado para continuar vinculado com o bebê, mesmo após o corte do cordão umbilical, né? A mulher fica completamente voltada àquele bebê. E isso é necessário, precisa. Quando a mulher não está nesse processo, muitas vezes ela precisa de um apoio, ela precisa de uma ajuda, né? Algo ali não está bem. Então, esse processo inicial de se voltar completamente para o filho é completamente normal. No entanto, é muito importante após esses primeiros meses, né? Não existe uma data assim, não tem como dizer, é nos 6 meses, mas o bebê aos 6 meses está mais independente, então é uma época muito boa, né? Da mulher se voltar para ela. Isso quer dizer que ela vai abandonar o filho? Não, hipótese nenhuma, né? De jeito nenhum. Mas ela vai retomar aos poucos o resto da vida. Porque eu percebo muito também nos atendimentos que depois que a mulher se torna mãe, esse é o papel principal dela. E é um papel lindo, lindíssimo, que traz uma certa plenitude, né? Traz um preenchimento muito grande, né? Traz aquele amor que eu falei já algumas vezes, né? Um amor incondicional, que na maioria das vezes a gente não encontra em nenhum outro lugar, apenas no filho. Mas este papel é só mais um. Talvez o melhor dos nossos papéis, mas ele é mais um. Antes disso, nós já éramos filha, nós já éramos mulher, né? Já éramos a pessoa que somos. Muitas vezes já éramos esposa de alguém, né? Ou namorada. Já tínhamos vários outros papéis. Já éramos amiga. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, né? Quando começam um novo papel, acaba esquecendo dos outros, né? Quantas pessoas aí, né, quando começam um namoro, esquece que tem amigos. Não é um fato incomum. Algumas pessoas têm essa dificuldade de manter os seus papéis, né? Acaba acreditando que precisa se focar completamente numa relação para que aquela relação dê certo, né? E é o que eu percebo muito no nosso papel de mãe. As mulheres acreditam que elas precisam se focar completamente nesse papel para que ele dê certo. Mas no momento em que a mulher faz isso, ela acaba se anulando. Ela acaba de deixar de ser mulher, de ser ela, de se cuidar. E por que isso é ruim? Né? Por que isso não é algo bom, além, né, de não fazer bem para a mulher? Não faz bem para a saúde mental da mulher.
e não faz bem para o filho. O que eu quero dizer com isso? Como que não me cuidar não vai fazer bem para o meu filho? As crianças aprendem através dos exemplos. Como que ele vai aprender a cuidar dele mesmo se a mãe dele não cuida dela? Será que basta eu dizer para o meu filho que é importante, que amor próprio é importante, se eu não tenho amor próprio? O que vocês acham? Será que esse aprendizado vai ser marcante para a criança? Se eu só falar, se eu não demonstrar? Não, né? É muito difícil eu ensinar algo que eu não faço. E quem aqui não quer que o filho tenha amor próprio, autoestima boa, né? Toda mãe que eu atendo diz isso, né? Que quer que o filho seja feliz, que tenha autoestima, que tenha amor próprio, que saiba cuidar de si. Então eu também preciso fazer isso. A mãe precisa fazer isso para que o filho aprenda a fazer isso. Por isso que é muito importante não se anular. Por isso que eu falo muito sobre isso aqui na página, né? Porque eu sei, eu já atendi muitas famílias que as mães se anularam, que as mães não conseguiam, né? Mais fazer o resto, ter os seus outros papéis. Isso quer dizer que todas as mulheres são obrigadas a sair para trabalhar fora? Não, nós não estamos falando de trabalho, nós não estamos falando de algo específico. Estamos falando sobre os papéis, né? Não esquecer deles, porque cada papel nos dá algo. Por exemplo, o amor entre marido e mulher, entre namorados, né? Entre a relação conjugal, ele é muito diferente do amor dos filhos. Os filhos não poderão te dar esse amor, assim como o amor dos amigos. A cumplicidade que se tem com os amigos é diferente. Mesmo que você seja muito amiga do seu parceiro, né? A relação entre amigos é muito diferente. Tem coisas que a gente fala com as amigas que não fala com o marido, que não fala com o namorado. Porque são papéis diferentes. E cada um desses papéis nos completa num pedacinho. É como se nós fôssemos um quebra-cabeça. Quando falta uma parte, não encaixa, não fica completo. Cada um desses papéis é uma parte do quebra-cabeça. Nós somos muito complexos, né? Nós, seres humanos. Nós precisamos de todas essas partezinhas. E se você, né, sempre foi uma pessoa que gostou de trabalhar, que você gosta do trabalho, não trabalha pelo dinheiro, né? Então ele vai te fazer falta, né? Deixar de trabalhar para sempre vai te fazer falta. Vai ser essa partezinha, né? Essa parte do quebra-cabeça. E vai fazer falta. Em algum momento faz falta. Eu garanto para vocês. Nem que seja lá no momento em que os filhos saem de casa. Porque eu já atendi muitas pessoas nessa fase. Né? E aí vem a síndrome do ninho vazio, né? Vem vários sentimentos de aonde eu estou, quem eu sou, porque agora eu não sou mais mãe. O meu filho foi para a vida dele, né? Então o meu papel principal não é mais tão necessário. Ele ficou num segundo momento para a vida do filho e é importante que fique. Tem que ser assim. Mas por isso a gente tem que ter os nossos outros papéis. A gente tem que saber vivenciar todos os nossos momentos, os nossos desejos. Então a segunda dica é o não se anule. A terceira dica, talvez a mais difícil. Com certeza, eu acho que deve ser a mais difícil.
Veja a culpa como um sentimento. Sim, a culpa é um sentimento. Assim como o amor, como o ódio, como a raiva, a culpa é um sentimento. Quem não sente culpa tem sérios problemas. Nós, a psicologia se preocupa muito quando ela encontra alguém que não sente culpa. Isso é muito preocupante, porque uma pessoa que sente culpa, ela sente compaixão, ela sente empatia. A culpa é um sentimento de movimento. A culpa nos mostra que algo não está bem, que algo precisa ser feito. E muitas vezes, diferente da raiva, esse algo que precisa ser feito é com os meus sentimentos, com o meu pensamento. É a maneira como eu estou pensando que gera a culpa. É a maneira como eu me coloco frente às questões que gera a culpa. Então, por isso é muito importante ver o sentimento, ver a culpa, olhar para ela e pensar o que essa culpa está querendo me dizer. E também acho que muito importante é a gente saber o que é que a culpa faz. Por exemplo, o meu filho fez algo, a criança fez algo, eu fui lá e gritei com ele, bati nele, fiz algo assim que depois me senti muito culpada. Muito culpada. Às vezes, tem mães que me contam que não conseguem dormir de tão culpadas que se sentiram, de tão mal que se sentiram. Qual é a reação depois? Você se sentiu mal e tal, mas depois, com o seu filho novamente, qual é a sua reação? A culpa vai fazer você não querer mais gritar e aí deixar ele fazer o que quiser? Qual é a reação que a culpa te faz fazer? Qual é o comportamento que é baseado na culpa? Conseguem entender? Quem aí não entendeu, por favor, me avisa, Que aí eu posso dar mais algum exemplo, Às vezes saiu com a criança, ela, gritou, brigou, esperneou porque queria algo. Aí você, na próxima vez, sabe que a criança vai fazer aquilo, então eu já pego e dou o brinquedo, dou o que ela pediu, Foi a culpa, O não querer me sentir culpada, eu não quero me sentir culpada. Eu não quero me sentir mal de ver o meu filho sofrendo, eu não quero me sentir mal por ter gritado. Então, para evitar isso, o que é que eu faço? Porque existe, como eu sempre falo aqui, os comportamentos assertivos, os comportamentos que são melhor. Eu decidir não fazer nada é até mesmo uma negligência, Eu só não vou fazer nada. Será que essa é a melhor escolha? Será que a culpa está sendo uma boa conselheira? Será que ela está me fazendo tomar boas decisões? Ou, que é o que eu escuto muito, muito, muito. Daí eu não quero brigar com ele, daí eu não falo nada, e aí eu me sinto culpada porque eu não falei nada. A culpa tá sempre lá, É o que eu mais escuto. Que mesmo, fazendo o que achava que ia ser melhor, não foi. Se sentiu culpada igual. Porque, daí eu não fui uma boa mãe, porque eu não tô sabendo educar meu filho, daí ele fica mimado, que é o grande medo também das mães em geral, A criança fica mimada, não ter limites, e não deixa de estar certo, Porque eu não tô ensinando para ele, eu tô tomando decisões baseadas na minha culpa, para que eu não me sinta ruim, e não baseada no que o meu filho precisa. Essa dica é difícil, Por isso que eu deixei para o final. Essa dica é muito difícil, porque ela requer um conhecimento de nós mesmos muito grande.
ela requer que a gente olhe para nós. Isso não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Seria ótimo, porque as crianças cresceriam muito bem, né? Com saúde mental, todo mundo aí. Daqui 10 anos, todo mundo teria uma saúde mental exemplar. Ninguém teria problema. Não é fácil, porque todas essas questões que eu falei aqui com vocês, elas estão dentro da gente desde que nós éramos criança, né? Essa questão de se sentir responsável, a primeira dica, né? Você não é responsável por tudo do seu filho. Ela está dentro de nós desde lá das nossas mães e ela é reforçada todo santo dia por frases como: cadê a mãe dessa criança? Tu tem que fazer, tu tem que fazer, tu tem que saber. Você tem que saber tudo sobre o seu filho. Ela é reforçada, né, em nós. Então, ir contra isso, pensar diferente, olhar para a criança como ela sendo responsável também, não é fácil. A segunda dica, de não se anulem. Eu garanto que vocês aí mesmo, né, já se pegaram pensando: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela tem um bebê novo em casa. Não é verdade? Quantas pessoas já não ouviram essa frase ou já não pensaram essa frase, né? Enquanto o filho tá lá com outras pessoas, a mãe tá aqui. E às vezes essa outra pessoa é o próprio pai, né? Não esqueçamos disso. Mas se pensa, se fala, então também é algo reforçado pela nossa sociedade e pelas coisas que a gente tem aqui, pelas coisas que a gente guardou, pelas nossas crenças, né? Que são as coisas que nós acreditamos. É muito difícil ir contra isso. E a terceira, que é ver a culpa como um sentimento, por que ela é a mais difícil para mim? Porque eu percebo que as pessoas têm dificuldade com todos os sentimentos. Então a culpa, que é um dos mais difíceis, é um sentimento pesado, é um sentimento que nos tira o sono, que nos dá dor no corpo, que nos deixa cansados. Então é um sentimento muito difícil, que ninguém quer. Né? Que se a gente pudesse, como em alguns filmes, né, queimar o lugarzinho lá que tem esse sentimento, nós faríamos. Então é difícil olhar para o sentimento, olhar para a culpa de frente, né? Olhar para ela como ela faz parte de mim, encarar ela. Essas dicas que eu dei hoje são muito difíceis, né? Mas eu tenho certeza que isso muda muito. Que eu percebo, eu vejo mulheres que conseguem fazer essas 3 dicas, porque elas existem. São pessoas mais tranquilas. São pessoas que lidam diferente com a maternidade delas e com a maternidade das mães delas, né? Porque é preciso a gente olhar para a nossa mãe para viver a nossa maternidade diferente. E se elas conseguem, eu acredito que todas conseguem. E eu estou aqui para ajudar. Eu quero muito que as mulheres possam, como aquele post ali, né, se livrar dessa culpa do Isamitiba ali. Que elas possam viver diferente, viver a maternidade de uma maneira mais leve. É possível. E é tão bom, é tão bonito. Gera também crianças diferentes, crianças mais leves, mais tranquilas. Que é tudo o que todo mundo quer, é tudo o que uma mãe quer. Que o seu filho tenha essa tranquilidade, essa autoestima, amor próprio, que seja feliz, não é mesmo?
Então, eu queria saber se alguém que está por aqui no Face ou aqui no Instagram gostaria de me fazer alguma pergunta. Enquanto eu tomo uma água, né? Dou uma respirada. Eu vou falando muito rápido, não dou tempo para vocês, né? Mas eu ainda estou aprendendo, uma hora eu consigo. Nada? Tudo bem. Às vezes aqui na hora, né, é muita coisa, é muita informação. São só 30 minutos, mas é muita informação, né? Eu sei que as coisas agora podem estar um pouco confusas, mas vocês podem a qualquer momento me mandar mensagem, né? Seja no direct ali do Face ou aqui no Instagram também, né? Podem deixar recado embaixo dos vídeos também. Eu estou aqui para ajudá-los, né? A produção desse conteúdo é com o intuito de ajudar. Mais exemplos da culpa? Mara, me explica um pouquinho esses exemplos que você quer. Porque os exemplos relacionados às dicas, exemplos da culpa, que muitas mulheres se sentem culpadas por tudo, né? Tudo que a criança faz, tudo que a criança deixa de fazer, como por exemplo, né? Uma criança tá com dificuldade de lidar com as emoções, que eu falei numa outra live, né? As explosões emocionais, que a maioria das pessoas chama de birra, né? É algo que a criança tem dificuldade de lidar. E a gente acredita que as mães são responsáveis por isso. Ou questões também de dificuldade de desenvolvimento, dificuldade de desenvolvimento como um todo, né? Às vezes a criança está com dificuldade na escola e as mães se sentem muito responsáveis por isso, né? E aí isso gera culpa. E é importante, aí entra na primeira dica, né, da responsabilidade. É importante compreender que nós não somos responsáveis por tudo que a criança faz, porque ela é uma pessoa. Nós estamos criando uma pessoa, um ser humano, e ele tem as dificuldades dele, que muitas vezes a gente não tem como dar conta de tudo. Por isso que existem os profissionais para ajudar, por isso que existe a escola, né? Por isso que existe toda uma rede para a criança. Não é só a mãe. Não é a mãe que tem responsabilidade sobre tudo que a criança faz, deixa de fazer. Se a criança está com uma dificuldade, muitas vezes pode ser orgânica, pode ser dela também, né? Não está relacionado a uma falha da mãe, né? Acho que eu esqueci um pouco também de falar disso, né? Que as culpas tá muito ligada ao se sentir falha, né? Ao se sentir errada. Aí eu tô fazendo alguma coisa de errado. Se o meu filho não tá aprendendo, eu fiz alguma coisa de errado. Se o meu filho teve essa explosão emocional lá no meio do mercado, eu estou fazendo algo de errado. Eu, mãe, estou fazendo algo de errado. Tá? A culpa tá muito ligada nisso, né, Mara? Só que ela é aquele ser humano ali, o nosso filho é um ser humano, é uma pessoa. E ele não soube lidar com as emoções, ou ele tá com uma dificuldade na escola, né? Ou às vezes até são questões mais externas, né? A escola que às vezes tem um método de ensino que aquela criança não consegue aprender. Existem vários estudos sobre isso já, né? Que o nosso método de ensino das escolas, ele não serve para todas as crianças. Tem crianças que vão ter dificuldade. E não é porque elas têm um problema. É porque o método de ensino não é bom para elas. Então, a criança, né, criar um ser humano, e por isso que eu gosto tanto, né, da infância, é muito complexo. Uma criança é algo muito complexo.
pra gente achar que nós somos responsáveis por tudo. Isso é demais para qualquer pessoa, ser responsável por tudo de um ser humano. Então era nesse sentido, ficou um pouco mais claro, Mara? Deu para... Meus exemplos foram mais ou menos o que tu queria? Tem mais alguma dúvida? Alguém ali do Face, alguma dúvida? Fica muito difícil. Mas fica mais difícil quando a gente se sente culpada por tudo. Porque aí fica cansada, né? Aí se torna esse fardo. E não é para ser um fardo. É possível não ser um fardo quando a gente respeita a nós e respeita a criança. É uma relação de respeito entre dois seres humanos. Mas eu vou falar muito mais ainda sobre isso nas próximas lives e também nos meus posts. Espero que eu possa auxiliar a todos que precisarem. Até a próxima, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Ixi.